Olá, a aula de hoje é sobre verb to be. Sim, o famigerado, famoso, humilhado, às vezes até exaltado em sala de aula, verb to be. Motivo de muitas piadinhas, né? A primeira coisa é que a gente vai entender o que é o verb to be, que ele não é uma entidade mágica que surge nas sentenças. Que esse é o grande problema do aluno básico de inglês. Onde que eu uso o verb to be? O verb to be, como o nome está dizendo, ele é um verbo. Ele predica uma ação. Ele diz que uma coisa é ou está. Então a tradução dele é ser ou estar. Ele não tem nenhuma função que não seja semântica numa frase. Ou seja, ele nunca vai aparecer numa frase sem a tradução ser ou estar. Por que a gente usa esse to na frente do verbo be? Porque ele diz que ele está no infinitivo. Então, quando eu preciso usar o verbo to be que ele não esteja conjugado, eu posso usar sem o to. Por exemplo, nas expressões be welcome, seja bem-vindo, be cool, fica tranquilo, be aware, fique atento. Então, a própria forma do verb to be ele vai alterar se você não estiver usando daquela primeira forma que a gente está acostumado a recebê-la no presente conjugado, mas em outras situações. Por exemplo, I'm going to be at home. Eu vou estar em casa. She's going to be a doctor. Ela será uma médica, ela vai ser uma médica. Então você pode usar em determinadas funções, por exemplo, ela pode ser uma excelente professora. She can be a very excellent teacher. Então, o que nós entendemos é que ele é um verbo pessoal. O que isso quer dizer? Dependerá de cada pessoa para ele ter uma forma diferente. É o que torna diferente dos outros verbos. Por isso que nos métodos, nos ensinos e nas metodologias, ele é um dos primeiros verbos a ser ensinado, porque ele é pessoal. Cada pessoa da frase vai ter uma forma diferente. Então repara, I am, que é uma das formas do verb to be. Eu sou. She is, ela é. Eu dei um exemplo aqui do verbo poder, que ele não é pessoal, ele não altera de pessoa para pessoa. Então veja bem, I can, eu posso, she can, ela pode. Você repara que o verb to be, ele altera de pessoa para pessoa, e outros verbos, a maior parte dos verbos, vamos colocar 99% dos verbos, não vai alterar. Perfeito? Agora a gente vai dar uma olhada na conjugação do verbo to be no presente, onde eu já separei aqui a lista de pronomes que você pode ver na nossa trilha de pronomes no nosso site, onde eu já separei por singular e plural, os pronomes pessoais. Então, no presente do verb to be, ele aparece escrito de formas diferentes para cada pessoa, que é o que a gente vai analisar agora para não ter problemas no futuro. Quando eu digo que o meu verbo ele é pessoal, ele depende exclusivamente da pessoa que está na frente. Então repara, I am. Então o verbo to be, ser ou estar, quando escrito do lado do I, ele vira am. Então essa primeira explicação ela funciona bastante para milhões de sentenças que você precisa dizer o seguinte, olha, ser ou não ser, be or not to be, eu sou, I am. Então é a mesma palavra, só que com uma ortografia diferente. You are, você é, he is, ele é. Então, bastante atenção nesse ponto agora. Os verbos, eles dependem de um sujeito. Então, repara, eu nunca posso perguntar a expressão como que se fala é em inglês? Eu só posso responder isso se eu souber quem é o sujeito. Se o meu sujeito for you, a palavra é are. Se o meu sujeito for he, she, it, o meu verbo é is. Então, se numa frase eu não tiver os pronomes, mas tiver um substantivo no lugar, por exemplo, o dia está bonito. The day is beautiful. Agora, por exemplo, olha, John, você está elegante hoje. Come on, John, you are elegant. Então, repara que eu preciso necessariamente estar conjugado. A palavra conjugado significa junto. Então, essa é a parte mais importante dessa aula. Muitos alunos, eles entendem que você pode traduzir, como na língua portuguesa, palavras separadas, o que acaba no clássico errinho. You is my friend, porque você entende que you é você, is é my friend, meu amigo. Opa, então você comete um errinho de conjugação. Essa é a parte mais importante dessa aula. Continuando, então, you are, he is, she is, it is. Então, você é, ou tu és, ou você está, ele é, ele está, ela é, ela está, it, ele ou ela, né, para objetos, animais, tudo que não for ser humano, é ou está.
We are, nós somos, estamos, e you are, opa, segundo ponto importante dessa aula. Nós escrevemos da mesma maneira. Então, antes de falar sobre esse ponto, vamos reparar que o plural se escreve todo da mesma maneira. Então, o verbo to be no plural, uma dica excelente, sempre será are. Então, vamos supor que você tem um sujeito que não seja um pronome e você queira dizer, os pássaros estão voando. The birds are flying. Então, facilita muito a nossa vida. Por uma questão de história da língua, esse you, que basicamente era o nosso voz da língua portuguesa, no inglês ele migrou para o singular também. Então eles acabaram usando essa forma aqui. Então você vai ter o você é ou tu és, vocês são ou vós sois. Então, tanto para o estar quanto para o ser. Então você vai usar dessa mesma forma. O inglês, ele é uma língua que ele valoriza muito a expressão e não a palavra isolada. Então a pergunta é, como que eu vou saber se a expressão ela está no singular ou no plural? Sempre pelo contexto, sempre pela expressão completa. Então repara. John, you are excellent. John, você é excelente. Kids, you are excellent. Garotos, vocês são excelentes. Então a gente sempre vai precisar de um contexto. Você que está estudando para algum exame, você tem que reparar o seguinte, eu não posso te colocar, eu como uma banca, eu como professor que vai fazer uma prova, eu não posso te colocar uma frase assim, ó, you are beautiful. Traduz a frase. É impossível porque eu não sei se é você é bonito ou vocês são bonitos. Eu sempre preciso te dar um contexto. É uma necessidade da língua. They are, que é o plural de he, she e it. Então, eles são, elas são, os objetos, animais, sensações também são. Essa é a conjugação no presente do verb to be. Então, sempre atento quem está na frente para a melhor conjugação do verbo. O verbo to be, ele pode ser contraído com o sujeito. O que isso quer dizer? Não é muito comum na língua portuguesa, né? Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, caixa da água, caixa d'água. Eu posso fazer isso bastante no inglês. E o verbo to be, ele é um dos que mais recebe as contrações. Então repara, a expressão I am pode ser contraída em I'm. Um pequeno detalhe. Como eu falei anteriormente, o verbo to be, ele é um dos primeiros elementos que a gente ensina em inglês, nos métodos, nos livros. Então é muito comum você usar bastante a expressão I'm, o que acaba num equívoco de começar a repetir como cacoete. Então, por exemplo, I'm your friend, eu sou seu amigo. I'm like you, opa, I'm like you, eu sou, estou, gosto, Então, um detalhe que o aluno precisa ficar bem atento é não criar esse hábito de o tempo inteiro usar o I'm com a boquinha fechada, que dá esse efeito do I am. Ele significa necessariamente e unicamente eu sou e eu estou. Então, I'm tired, eu estou cansado. I'm at home, eu estou em casa. You're, juntei you are, you're. E assim eu fiz com his, she's, it's. Outro detalhezinho também, a gente acaba em alguns momentos reparando que os alunos, eles por hábito, né, usam it's no lugar do it. Então repara. It's a beautiful day. É um dia bonito. It doesn't matter. Não importa. Você repara que na segunda frase não tem a existência do está, do ser, do é. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. It doesn't matter. É um errinho bem comum também nas primeiras lições do inglês e tal. We're, we are, you're, there. Então eu consigo contrair deixando a minha frase um pouquinho mais fluente de falar. Um pouquinho mais rápida também de falar. Então, I'm your teacher. I'm a teacher. Todo verbo, ele vai ter basicamente 3 formas. Afirmativo, onde eu expresso as sentenças verdadeiras. Negativo, onde eu vou negar alguma coisa, vou dizer que a coisa não é. E interrogativo, onde eu vou perguntar se aquilo é ou não é. Então, affirmative, negative, interrogative. A forma afirmativa nós acabamos de ver. A forma negativa é dizer não, eu não sou, ela não é, nós não estamos. A primeira situação que a gente sempre vai reparar é o seguinte. No inglês, nós temos 2 formas de falar não, que eu não coloquei aqui já para a gente não confundir. No, que eu sempre digo que é o não do susto, né? No, no, oh, no. E a palavrinha not, que é o que a gente vai chamar de advérbio de negação.
Ou seja, um advérbio está sempre do lado do verbo, por isso que ele sempre aparece nas frases. Diferente da língua portuguesa, eu coloco meu advérbio na frente do verbo. O que isso quer dizer? Eu não sou. Ele não gosta. No inglês, com o verb to be, nós colocamos depois. Então, um detalhezinho bem atento. I not am, eu não sou. Não, esquece. I am not. Ou, o mais comum de aparecer, I'm not. You are not. Ou, you are not. Você não é, eu não sou. He is not, she is not. E assim, toda a lista usando not do lado. Na primeira pessoa, ou I, nós não podemos contrair. A gente jamais vai contrair o am com not. O máximo que você pode fazer é am not. Porém, com are e com is, você pode contrair. Então, você pode contrair o verbo com a negação também. O is not, que vai se tornar um isn't, e o are not, que vai se tornar um aren't. Então, sim, você pode falar you are not, você pode falar you're not, ou você pode falar you aren't, como você desejar. As três formas estão corretas e não tem uso específico para cá ou para lá. Um único detalhezinho, isso já para o inglês um pouquinho mais avançado, é que no inglês britânico, escrito em publicações oficiais, não há contração. Então, se de repente você estiver lendo um texto e está escrito lá, you're not American, ou she isn't American, isso provavelmente é um texto americano. Num texto britânico, se você ler num livro, ou se de repente aparecer num site ou numa prova, muito provável que apareça you are not, she is not. Eles optam por não contrair os verbos, os advérbios e os sujeitos. Um detalhezinho agora para a gente tirar uma dúvida de muita gente, assim. O interrogativo. A gente vai fazer um exemplo aqui em português. Você está cansado. Sem mudar a ordem das palavras, eu vou mudar o meu tom de voz. Ó, você está cansado? A língua portuguesa, ela muda o sentido da sentença de acordo com a entonação da voz, o que às vezes pode causar um problema por falta de entonação. Então, de repente, eu estou escrevendo ali, o meu ponto final não saiu direitinho, ou era um ponto de interrogação, enfim, pode causar uma certa situação. No inglês, nós não temos isso, porque nós temos um elemento gráfico, ou seja, uma coisa escrita, que facilita o entendimento da sentença. Então, na forma interrogativa, você vai colocar o verbo na frente do sujeito. Então, repara, o que era I am na forma de pergunta, am I? Então, eu posso dizer, como uma antiga canção que dizia, am I wrong? Eu estou errado. Are you okay? Você está bem? Is he a doctor? Ele é médico? Is it a problem? Isso é um problema? Are we good? A gente está bem? Are you guys hungry? Cara, vocês estão com fome? Are they teachers? Eles são professores? Então, você vai usar o verbo na frente do sujeito para predizer que aquilo é uma pergunta. Então, vamos supor que aconteceu de lá no elemento gráfico, num texto, numa prova, o ponto final, o ponto de interrogação, ele saiu apagadinho, eu não entendi. Pelo início da sentença, eu já sei que é uma pergunta. Is he a doctor? Esse é o verb to be nas formas afirmativa, contraída, contraída e negativo e interrogativo. Ele é um verbo muito tranquilo de se entender, sempre lembrando que ele nunca vai aparecer aleatoriamente numa frase, se não funcionando como ser ou como estar. Espero que vocês tenham compreendido, temos mais aulas no canal e fique com a gente.